O portal, a gente brinca e diz, e é uma verdade, que a gente serve ao usuário. Como é isso? A gente traz tudo o que ele quer ver. Vou te dar um exemplo. Uma matéria, por exemplo, depois do dia 20. A impressão que a gente tem é que está todo mundo querendo dinheiro, ver um jeito de conseguir uma renda extra. Qualquer matéria que a gente fizer nesse período do mês e colocar, a audiência vai lá em cima. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos o que o nosso público quer, o que ele espera, o que ele quer ler. Jogos, futebol, por exemplo, também é outra alta demanda no portal. Horário de jogo, onde esse jogo vai passar. Sempre a gente tenta fazer esse material, alcançar os jogos não só daqui, como jogos de fora, jogos internacionais. Sempre a nossa audiência está lá também assistindo, vendo. Lugares de onde fazer coisas em Belém. Exemplo, o que a gente pensou agora para a COP? A gente vai receber muita gente de fora, pessoas que nunca vieram a Belém, não sabem o que tem, não sabem o que comer, onde comer, os melhores lugares para ir. A gente tem desde matéria para onde correr em Belém, que é aquele cara que está acostumado a fazer o exercício físico dele, mas não sabe onde ele pode fazer isso na cidade, a gente tem essa lista lá. Onde eu posso experimentar as comidas típicas da cidade com preço legal, a gente tem também. Então, por isso que eu gosto de falar que a gente atende ao que a nossa audiência quer. Então, o que ela procura sobre Belém, sobre o Estado, curiosidades, entretenimento, fofoca, pode entrar lá que tudo a gente faz. Exatamente. A gente trabalha nesse modelo de redação integrada junto com o rádio, junto com o impresso há 7 anos. Porém, a gente, como você bem disse, tem essa vida própria. Então, a gente faz matéria de entretenimento diferente da matéria que vai para o impresso, por exemplo. A gente alcança um público um pouco maior, porque, às vezes, ele vem pelo Google, e pelo Google a gente, de fato, tem gente do mundo inteiro olhando. Diferente do impresso, que a pessoa precisa adquirir e tudo mais. Então, a gente é bem... como é que eu vou explicar melhor, meu Deus? A gente atende literalmente a todos os públicos. Então, se você quer uma coisa mais elaborada, se você quer uma análise, vai ter. Mas se você também quer ali um momento de entretenimento, saber o que é que aconteceu ali na fofoca dos famosos, ou até nas fofocas dos famosos do Estado, você vai encontrar no portal. No portal eu preciso de gente que esteja literalmente antenada com todos os assuntos. Diferente do impresso, que você tem a divisão nas coordenações e nas editorias, eu preciso de pessoas que gostem do futebol e, ao mesmo tempo, gostem de falar de dinheiro. Gostem ali do esporte, mas precisam também saber e entender de artistas, de shows, de teatro, de dança, de música. E aí o grande pulo do gato nessa história do como eu escolho uma pessoa diferente para trabalhar no portal é que ela seja antenada com tudo, ela seja ágil e que ela entenda como a audiência precisa. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham com a gente, é o seguinte: você clicaria nessa matéria? Você leria isso? Você compartilharia? Não, então não faça. Então, se o primeiro filho é justamente esse. É interessante para você? Você clicaria? Então faça. A IA, ela vem como um braço a mais. Como é que funciona? Nós usamos, nós fizemos vários treinamentos com a equipe sobre isso, e ele é um uso muito consciente e, eu digo, no nível correto, que é o quê? Ele ajuda a gente na agilidade de edições de matéria. Ele ajuda a gente a identificar uma matéria que, por exemplo, é mais fácil para o leitor ele entender se eu fizer ela em formato de lista do que se eu fizer em formato corrido. Ele me ajuda a pensar em pautas também, porque a gente sabe que nem todo dia está todo mundo bem, né? Então, aí ela vem justamente para te dar esse apoio. Ela te sugere pautas e a gente faz o quê? A gente adapta para a nossa realidade. De repente, tu está ali travado, caramba, esse título ele não está tão legal assim, não está do jeito que a gente queria, e tu está ali meio travado, joga lá, ela te dá uma ideia. Ela ajuda a gente a produzir mais também. Então, assim, ele não escreve por nós. Ele é um aliado no nosso trabalho. Então, digamos que antes a gente demorava, durante 5 horas, fazíamos 6 matérias, hoje a gente consegue fazer umas 15. E isso ganha todo mundo. O repórter, apesar de produzir mais, ele não fica tão cansado, e a audiência ganha em quantidade de conteúdo que ela pode consumir. Fechou? Fechou. Bom,
rotina é não ter rotina, digamos assim, né? A gente nunca sabe direito o que pode ocorrer durante aquele turno, né? As novidades que podem ocorrer, os fatos que podem acabar surgindo ao longo daquelas horas, né? Daquele momento de trabalho. E principalmente, mesmo que a gente tenha alguns passos, né? Algumas normas, digamos assim, para serem cumpridas ao longo do turno, como por exemplo, publicação de alguns conteúdos no Google, o destaque de algumas matérias, a revisão delas também, a gente nunca sabe o que pode ocorrer, que isso vai impactar também toda a cadeia da produção, seja no destaque de alguns conteúdos que podem ser mais específicos sobre um determinado assunto, seja também na busca de alguns outros conteúdos, algumas outras informações mais gerais que podem puxar mais acessos, digamos assim, ou mesmo, logicamente, seguir, né, acompanhando o que está ocorrendo em Belém, no Pará, na Amazônia, no Brasil mesmo, do mundo, para poder gerar esse conteúdo, ou mesmo demandá-lo e publicar no site. Certo, o meu trabalho depende do dia também, né? Então, em um dia, basicamente, eu cuido da montagem do site, digamos assim, então eu observo as matérias que estão sendo publicadas, né, a sua relevância, o seu impacto, posiciono elas na home, né, na tela de acesso, digamos assim, do portal, e no dia seguinte eu já faço a revisão dos textos, né, seja aprovação, seja revisão, para aí sim, né, a minha colega de turno, no caso a Vanessa, ou outra pessoa que possa estar na edição web também, vai fazer esse posicionamento, né, e no dia seguinte a gente reveza, então há sempre essa mudança, né, entre a revisão, né, e a aprovação dos conteúdos e também o posicionamento desses mesmos conteúdos na tela inicial, né, na plataforma que é o portal. Olha, o ideal é que fossem conteúdos mais relacionados a serviço, a informações mais impactantes para a vida, digamos assim. Né? Mas a gente sabe que não é desse jeito, né? Então, em geral, a procura é muito maior por conteúdos relacionados à fofoca, entretenimento, há muita busca também por conteúdos de polícia, né? Conteúdos que de alguma forma ou atraem pelo seu caráter mais assustador, digamos assim, por serem conteúdos violentos ou mesmo por serem conteúdos insólitos, ou até mesmo conteúdos de esporte, né? Como a gente vive, especificamente futebol, é claro, como a gente vive em uma cidade, um estado que é muito ligado ao futebol, naturalmente, praticamente qualquer conteúdo que suba, que é relacionado a principalmente Paysandu e Remo, ele já vai ter um alcance muito grande, né? É algo praticamente certo. Né? Então não é necessariamente um conteúdo que é muito impactante, que vai ser chamativo porque foi criado em esporte, mas sim, naturalmente, quase tudo que é criado em esporte já tem esse alcance muito grande e ajuda a gente também a elevar os nossos números de acesso. Pois o Minuto a Minuto é uma experiência que anteriormente eu não conhecia, né, em outros locais, não da forma como é trabalhado aqui, mas que é muito atraente, não apenas pelo Minuto a Minuto da partida de futebol, porque a pessoa pode estar assistindo, ela pode estar ouvindo, mas ela também pode acessar pontualmente para ver alguma informação a mais, ou mesmo saber o resultado do jogo. Mas em outras coberturas, como principalmente no Sírio, a gente já tem uma cobertura, tem um acompanhamento, né, sendo muito mais sensível. Né? Então não é apenas a pessoa saber que a imagem de Nossa Senhora da Berguinha está subindo a Presidente Vargas, né? Mas acompanhar através de depoimentos, de informações, de registros oficiais, de outras informações que possam vir surgindo ou mesmo sendo buscadas pela redação integrada, né, pelas diversas pessoas que trabalham durante o Sírio, acaba tornando-se Minuto a Minuto algo muito mais sensível, emotivo e marcante. Né? Porque, de novo, não é apenas você registrar algo, né? Subiu a Presidente Vargas, entrou na Avenida Nazaré, está no Boulevard Castilho de França, mas sim algo que vai muito mais além e que toca na fé, ou mesmo na falta de fé, de cada pessoa, mas que acaba sendo envolvida nesse período, especificamente no Sírio, né? No Minuto a Minuto. Olha, te confesso que para os títulos não tanto, né? Lógico que cada editor aqui tem mais o seu estilo, tem o seu modo de preferência de trabalho, enfim, né? De acompanhamento, do que prefere, do que gosta, do que não gosta. Eu particularmente não uso tanto a IA para os títulos, uso para as matérias. Né? E eu acho que para a definição dos títulos é muito mais importante você ter um repertório de internet, né? de você estar seguindo muitas páginas, observando outros portais, né? Acompanhando não apenas o que está sendo publicado, mas o que o público está comentando.
Porque às vezes você tem uma manchete ou um comentário de alguém, por exemplo, no Instagram. Né? Então você torna um título muito mais atraente, muito mais acessível, muito mais clicável também. Se você tiver essa interação, essa observação, melhor dizendo, ao que está sendo produzido. E também não ter muitos pudores, digamos assim. Né, de não gosto de determinado tipo de conteúdo, vou fazer aquela matéria sem tanta vontade, digamos assim, não vou destacar tanto aquilo, ou vou criar só mesmo um título que seja básico e ponto final. Não, você pode sempre ir além e encontrar um outro gancho, algo que seja atraente, não apenas para o consumidor, né, para o leitor, para o internauta, mas também, claro, para os nossos acessos aqui para o nosso mundo. A IA, que é algo que parte muito mais, né, da construção da ELOA, que eu destaco aqui, é algo que facilita e agiliza demais. Né? Então, às vezes, a gente precisa subir alguns conteúdos, né? Criar alguns conteúdos para explicar determinadas situações, né? Ampliar o debate, ou mesmo o nível de informação sobre determinado assunto, e com isso a gente consegue produzir algumas matérias ou mesmo adaptá-las, revisá-las de modo muito mais rápido. Então a IA eu acho que agiliza, ajuda, melhor dizendo, muito nessa questão de agilizar a produção de conteúdo, mas, mais uma vez, ela é apenas uma ferramenta. A gente não pode delegar a ela tudo. Né? Então, faz determinada matéria sobre determinado assunto e ponto final. Não, a gente tem que revisar, tem que observar de que modo ela pode ser melhor trabalhada para aí sim utilizá-la do modo que ela realmente é, que é uma ferramenta.